De volta aqui ao programa Negócios e nós vamos continuar falando sobre turismo, todas essas mudanças e como adaptar a sua empresa, escutando o seu cliente, observando o cenário para você vender da melhor maneira possível. Então, o nosso convidado que continua aqui conosco é o Celso Guelf. Celso, você com a empresa GTA Seguros, eu te pergunto, qual que é a importância hoje de uma pessoa viajar com o seguro de viagem? Olha, a segurança de ter um plano de assistência junto da sua viagem, nós entendemos que ela tem 3 fases. Ela é boa para quem vai, boa para quem fica e boa para quem indica. Então, para quem vai, ter a segurança de que ele vai fazer uma viagem. Todo mundo que vai fazer uma viagem, ele calcula o quanto cabe no seu bolso. Então ele calcula o preço da passagem, o preço do hotel, e aí ele define se ele vai viajar numa viagem de luxo, de super luxo, numa viagem mais tranquila, então ele faz. Então ele planeja tudo. Normalmente o passageiro planeja tudo, até quanto ele vai gastar por dia. Sim. Dentro da sua viagem, de alimentos, de bebidas, de shows e tudo mais. O que ocorre é que ele nunca calcula o imprevisto. E esse imprevisto pode custar pouco ou pode custar muito. Então, o fato dele sair do Brasil ou pelo Brasil com uma viagem já com um seguro, ele tem a certeza de que se algum imprevisto acontecer, ele tem 2 situações importantíssimas. Primeiro, ele, em qualquer lugar do mundo, ele vai fazer uma ligação a cobrar, ou ele vai fazer por WhatsApp, ou ele vai fazer por e-mail, ou ele vai fazer uma ligação por celular, e ele vai ser atendido em português. Ele vai dizer o que ele tem, o que ele necessita, e nós temos um setor de triagem e que vai triar esse passageiro em qualquer lugar do mundo. Nós fazemos o quê? A organização do atendimento. Seja num hospital, seja numa clínica, seja na sua casa, seja por telemedicina, nós fazemos aí a indicação do que ele vai fazer. Organizamos todo o atendimento, ele se dirige, por exemplo, a um hospital, se for um caso de saúde, e a partir daí nós assumimos todos os custos, até os limites contratados. Então nós temos planos que vai de $15 mil até $500 mil de cobertura para esse passageiro. Então esse é um fator importantíssimo para quem está viajando. Mas as pessoas pensam muito também, e nós pensamos muito em quem fica. Por exemplo, você pode ter uma família viajando, você pode ter os seus filhos viajando, ou o casal viajando, e acontecer alguma coisa de muito grave, e, na verdade, você ter pessoas aqui que tem que, às vezes, venderem bens para pagar a conta lá fora, que é muito caro. Sim. Um atendimento lá fora é muito caro. E, com tudo isso, o serviço ainda de ser prestado lá fora, que muitas vezes as pessoas que estão aqui, elas não têm discernimento e nem conhecimento para resolver um acidente lá fora e como é que vai ser atendido. Então nós temos isso no mundo inteiro para atender muito bem esse passageiro. Então nós fazemos o atendimento e pagamos a conta. Então o familiar fica sossegado porque sabe que quem está viajando vai ter uma mão amiga lá fora. Em segurança, né? Em segurança, né? E quando eu falo para quem indica, porque a nossa venda sempre é através do agente de viagem. E a segurança do agente de viagem de vender um plano de assistência, no qual sabe que o seu passageiro, qualquer intercorrência ou acidente que ele venha a ter, ela vai ter uma empresa lá fora, em qualquer lugar do mundo, que cuida de pessoas. E o nosso core business é cuidar de pessoas. É o que mais nós sabemos fazer no mundo inteiro. Então, olha que bacana. Você tem uma pessoa que viaja seguro, você tem uma família que fica tranquila, porque ele está viajando com o seguro, e você tem uma agência de viagem, uma operadora, que vendeu
um produto para ele se divertir, mas se tiver alguma intercorrência, algum acidente, ele sabe que ele tem especialistas que cuidam de pessoas para cuidar do passageiro dele. E ele viaja com a segurança, né? Eu acho que é interessante, você sempre citou a questão de fora. Hoje, o seguro de viagem, quem que é o seu cliente? Ele compra o seguro para viajar no Brasil ou fora do país? Porque o que eu observo atualmente, a nossa insegurança, às vezes, até com essas ondas, tem regiões do país que está aumentando o número de casos da pandemia. Como que seria isso? Eu consigo comprar para viajar aqui no Brasil também? Sim. O seguro, ele tem uma cobertura internacional e uma nacional. Algum tempo atrás, esse conceito de que viajar dentro do Brasil era seguro, ele já vem mudando. Por quê? Existiu ali atrás uma situação onde os planos de saúde, eles passaram a ser muito caros, muito dispendioso. E eles passaram a não ter mais a cobertura territorial e passou a ter uma cobertura setorial. Então, muitas vezes você tem um plano, um seguro de saúde que te cobre dentro da sua cidade, ou no limite de 100 quilômetros. Ou do estado, Ou né? do estado, muitas vezes, né? Mas hoje, por exemplo, os grandes centros já têm regionais, cobertura regional. Uma cobertura que cobre São Paulo, quem mora em São Carlos só cobre em São Carlos, quem mora em São José do Rio Preto só cobre, e assim por diante, né? Então ele passou a ter cobertura regional. Quando isso aconteceu, as pessoas começaram a sentir que viajar sem uma assistência de viagem poderia ter transtornos maiores, porque ele não tinha o plano de saúde cobrindo. Só que a solicitação era mais ou menos assim, 70% internacional e 30% nacional. E hoje, com essa situação do Covid, o turismo começou a retornar aos poucos e a gente já entendia que ele ia retornar pelo setor nacional. As pessoas vão pegando confiança de viajar um pouquinho mais longe, numa viagem de 100 quilômetros, de 200, daqui a pouco eles já estão viajando 1000, pegando um avião, ficando nos hotéis que todos eles já estão cumprindo protocolos, todos os protocolos sanitários, como as companhias aéreas, restaurantes, bares e tudo mais. Então, isso daí já está revertendo um pouco mais para o nacional e, com certeza, o internacional, assim que as fronteiras forem liberadas e o passageiro sentir que ele tem necessidade, que ele já tem segurança para viajar, ele vai procurar viajar de uma forma segura. Uma coisa muito importante é que a GTE buscou, nesse período, muito rapidamente, um seguro que cobre Covid. Olha que interessante. Tanto no nacional quanto no internacional. Então, nós temos coberturas no internacional que você vai gastar de 3 até 5 dólares e, no caso mais extremo, 9 dólares por dia, já para ter um seguro nacional, internacional que cobre Covid. E dentro do Brasil, coberturas que vão de 10 mil até 160 mil cobrindo o Covid. Então, isso é importante, né? Sim. Por quê, Amanda? Porque as seguradoras, de um modo geral, elas não cobrem um item que chama pandemia. Está excluso das condições gerais. Então, você pode ter, dentro dos seus planos, todas as coberturas, menos a de saúde, por conta da pandemia. Aí nós buscamos um plano que cobre conseguisse atender essa demanda do demanda cliente. da pandemia, né? E nós entendemos que a partir do momento que lançamos essa cobertura da pandemia, as pessoas começaram a viajar mais, porque entende que se algo acontecer lá fora, ela tem uma cobertura financeira, mas também ela tem uma cobertura de organização para que ela seja cuidada, né, com todos os custos pagos. Mas é importante dizer que nesse momento a gente pensa em saúde, mas o seguro de viagem ele cobre 28 itens que, além da própria saúde, nós cobrimos
extravio de bagagem, nós cobrimos cancelamento de viagem, nós cobrimos 20 e tantos itens de cancelamento de viagem. Caso o passageiro tiver que cancelar uma viagem, nós pagamos a multa. E isso é importante. E pode ser por doença, por casamento desfeito, por repetência escolar, né? Por uma questão jurídica, nós podemos cobrir. Então, o seguro de viagem ele é muito expansivo sobre isso, né? Mas a remoção médica que nós chamamos de repatriação sanitária, caso um passageiro tenha uma doença muito grave e o médico diz que ele tem que ser repatriado, nós trazemos ele para o local de origem e também, além da repatriação sanitária, por repatriação por morte, né? Olha, depois dessa entrevista eu já estou me sentindo segura para viajar. Pelo menos aqui os primeiros passos, como você disse, que é a tendência as pessoas iniciarem as viagens mais próximas. Então, Celso, muito obrigada por ter participado aqui conosco e contado como que a sua empresa adaptou atendendo essa demanda do cliente. E eu que agradeço, Amanda, pela oportunidade, né, de estar aqui falando com você, falando com a Rede TV, e podendo aclarar um pouquinho daquilo que acontece, né, e trazer bastante esperança para todos aqueles que amam a viagem, que nós temos mais passado do que futuro nessa Covid, e que as vacinas já estão chegando e que em breve todo mundo vai poder fazer a viagem do seu sonho com segurança, levando com você uma assistência de viagem. Obrigada. Fique aí ligado conosco que no próximo bloco nós vamos conversar com uma empresa de turismo aqui do Tocantins que está explorando bastante a região de Serras Gerais. Inclusive é a Fernanda, é uma empresa liderada por mulher. Então fique aí ligado e vamos escutar um pouco do que a Fernanda tem para falar para a gente.